E aí, galera, leitura da rodada está começando. Nós que vamos falar sobre a rodada 10 do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com o Vitor Recla. Fala aí, Greg. Prazer estar aqui com você. Vamos embora falar de Campeonato Brasileiro. Rodada movimentadíssima. É isso aí. A gente começa então falando de Atlético Paranaense e Curitiba, clássico. O Furacão acabou vencendo, né? E encerrou um jejum aí de 7 jogos sem vitória. E o Furacão que também se livrou da zona de rebaixamento, não vinha fazendo boas partidas, né? Teve a troca de treinador aí também. E o Coxa, que teve o Igor Jesus expulso, que na final das contas acabou auxiliando para o Furacão também, o jogador a menos, né? O Furacão acabou se impondo mais no jogo e o Coxa não conseguiu ter tanto ímpeto assim na partida. Verdade, Greg. Eu pude acompanhar a partida, um jogo muito abaixo, assim, falando de nível técnico, né? Igual o Carlos Alberto. Mas é um jogo muito ruim de você ver, porque as equipes atacam muito pouco. O Curitiba só deu um chute ao gol, que foi na bela defesa do Santos, né? E o Atlético Paranaense soube aproveitar ali o momento crucial da partida, onde pôde marcar o gol. E clássico que resultou aí na demissão do Sassá, né? Que se envolveu numa festa aí, usando certos produtos aí ilícitos, né? E acabou sendo dispensado hoje pela manhã pela equipe Coxa Branca. Agora a gente dá sequência, então, falar de clássico também. Sansão teve aí Santos e São Paulo, acabou empatando em 2-2, um jogo bastante movimentado. Destaque para Gabriel Sara, o atleta do São Paulo aí, que acabou fazendo 2 gols. Madison acabou marcando para o Santos também, o lateral. E Marinho, sempre ele, saiu do banco, marcou, não tem jeito. Ele está iluminado mesmo, saindo ou começando na partida, ele está marcando. Marinho, grande destaque aí do Peixe. Verdade, Greg. O Peixe está cada vez mais marinho, né? Então já estão aí numa marinho dependência. Ele teve que entrar no jogo para poder resolver. E me falta assim, eu fico um pouco lamenta a ausência de jogadas assim, a timidez que tem tido o Sanches, né? O Pato Sanches e o Soteldo, né? Muito tímidos no jogo, ainda não fizeram um bom campeonato como fizeram em 2019. E pelo lado de São Paulo, a garotada mais uma vez aí auxiliando o Diniz e dando aí os resultados que precisam, né? Aproveitou aí as falhas da zaga santista e o Gabriel Sara, que mostrou aí que tem personalidade, que pode brigar por espaço na equipe tricolor. É isso aí. E o Volpe, que falhou bastante também, né? Tanto no posicionamento da barreira quanto no próprio posicionamento embaixo do gol ali. E o Marinho, que acabou acertando então o minimíssel aí. E agora a gente subestimou, fala de... né? Oi? Como é que é? O Volpe subestimou o minimício, né? Pois é, não pode duvidar de Marinho não, gente. Agora a gente passa para Fluminense e Corinthians. Fluminense que venceu por 2-1. Nenê voando, a gente já vem falando dele, destacando ele, né? Há alguns jogos já no Brasileirão. Ele começou voando e segue aí tendo um bom desempenho, marcou 2 gols. E o Corinthians, que não vem demonstrando um bom futebol, apesar de estar no comando de Coelho, né? Que é sempre, como eles chamam na imprensa, aí eu ouvi comentando, o bombeiro do Corinthians, que ele vem para poder tentar resolver pelo menos aí o lado do timão, mas acabou que não deu muito certo. E o Corinthians que está sem um treinador, né? Vamos ver o que eles vão resolver ao longo das semanas aí, mas está bem complicado lá pro lado do timão. O Corinthians não conseguiu tirar o coelho da cartola, né? Segundo a imprensa aí, brincou e acabou gerando aí uma série de agressões verbais, né? Por parte da torcida que protestou na chegada do time em São Paulo. E o Fluminense, o vovô tá on, né? O Nenê aí segue como artilheiro do Brasil, né? Com 17 gols e segue comandando a garotada aí, ajudando o Fluminense, que é assim mesmo, estilo Aldair Helma, a gente viu nos 2 últimos anos pelo Internacional, que é um time muito aguerrido, que tem muita vontade de jogo e que conseguiu os 3 pontos, que é muito importante para o Fluminense para poder pensar em coisas grandes ao longo do campeonato. E teve a estreia, Greg, a estreia do Danilo Barcelos também, que acabou sendo expulso no fim do jogo, numa entrada desleal, que se o jogador do Corinthians não tira o pé ali, né, porque o pé acabou deslizando na grama, pode até ter tido uma torção, uma fratura ainda maior. Lamentável a entrada do Danilo, que é um bom jogador, um bom lateral, e trocou o Botafogo pelo Fluminense recentemente. Sim, e tivemos também Grêmio e Fortaleza, a partida acabou ficando no empate, 1-1,
e parece repetitivo, mas o Grêmio novamente deixando a desejar, ainda mais dentro de casa. Acabou marcando um gol aí de pênalti com o Diego Souza, que teve que cobrar 2 vezes por conta de uma invasão. Diego Souza ainda assim foi e marcou para o Grêmio. E o Oswaldo, que, aliás, abriu o placar, né, para o tricolor de aço, abriu o placar, ele que também foi a válvula de escape ali da equipe do Ceni, ele que vem sendo bem acionado ali nas laterais do campo, vem fazendo boas partidas e acabou marcando aí para o tricolor de aço, então, Oswaldo. Certo, Greg. O Oswaldo ele já vinha tido boas atuações contra o Flamengo, mesmo com a derrota, incomodou ali o lado do Isla. E o Grêmio é aquela que a gente sempre comenta todos os anos, né? A gente vê aí um futebol que abre um pouco a mão do Campeonato Brasileiro para valorizar a competição de Copas, né? A Libertadores vem aí na próxima semana e a gente sabe que, querendo ou não, o Grêmio tem dado essa prioridade às competições. O Rogério Ceni buscando aí, pontuando, já tinha vencido o Sport no meio da semana e agora pontua fora de casa, que é muito importante também para a competição. Ele encaixou no Fortaleza, inclusive foi chamado aí pelo Cruzeiro novamente, acabou rejeitando, né, a solicitação aí para ele ser treinador do clube e segue firme aí no Fortaleza. Tivemos também Atlético Mineiro e Bragantino e teve lei do ex, ela que nunca falha. Hever marcou pelo lado do Galo e Savarino também, ele que marcou o seu primeiro gol aí no Brasileirão venezuelano, que estava deixando a desejar, podemos assim dizer, pelo Galo. Ele que não vem pisando muito na área, as bolas não têm sobrado ali para ele, e ele que é atacante nato, né, tem que empurrar, acabou empurrando aí contra o Bragantino. E Alejandro, né, ele que foi ex-jogador do Atlético Mineiro, marcou para o Bragantino, mas ainda assim o Galo saiu com a vitória. Teve a estreia de Everson também no gol, um grande goleiro, né? São Paulo ele gosta muito de goleiros que trabalham bem com o pé e acabou trazendo então o Everson para defender aí o Atlético. Uma rodada muito favorável, né, para o Atlético, já que Palmeiras, Flamengo, São Paulo, todos os times tropeçaram, né? E aí até o próprio Internacional, e o Atlético pôde encostar na liderança aí. São Paulo suspenso, né, pelo terceiro cartão e foi comandado pelo seu auxiliar, mas mesmo assim é sempre uma incógnita, né? Saber quem é que joga no time do Atlético, aí a surpresa já do Everson já ser contratado na quinta-feira e já ir para o jogo no domingo, então bastante interessante. E o Bragantino, né, lamentável a situação deles, um time que a gente esperava coisas maiores na competição e amarga aí a lanterna com apenas uma vitória. O Maurício Barbieri vai ter que se rebolar aí para poder ajustar esse time de Bragança Paulista para poder sair dessa situação. Tivemos também Ceará e Flamengo, o Vozão que venceu por 2-0, gols de Luiz Otávio e Charles. O Flamengo que veio modificado, né? Algumas das equipes aqui do Brasileirão estão para jogar a Libertadores, que inclusive volta, né? Retoma aí essa semana. O Flamengo então que veio um pouco mexido, ainda assim com alguns atletas titulares, mas o rubro-negro que foi bastante dominante, apesar de ter saído com a derrota, teve 63% de posse de bola, mas o Ceará soube aproveitar bem as poucas investidas que teve na partida para poder marcar os gols. O Flamengo teve um amplo domínio no primeiro tempo, né, apesar de não convincente e não ter convertido em gols, mas é bastante interessante a forma como o rodízio dos jogadores do Flamengo demonstra assim, os resultados em campo, né? Porque a gente vê aí que ele entrou com Vitinho e Michael pelas pontas e eles não conseguem render o mesmo que Bruno Henrique e Arrascaeta, né, ausente do jogo. O Flamengo sentiu muita falta do Arrascaeta, do Felipe Luiz, duas peças importantíssimas para o time, e contesta um pouco assim essa questão do rodízio, né? O Flamengo tem um elenco muito qualificado, mas a gente sabe que esses jogadores têm encontrado dificuldades para encaixar no esquema ali do Domenech e para quando for serem poupados, né, os titulares, os reservas entrarem e darem conta do recado. Mas não aconteceu, o Flamengo saiu com a derrota e o Guardiola soube aproveitar o máximo, né, as falhas da defesa, né? O Flamengo que gosta muito de marcar por zona, acabou aí tomando 2 gols nas costas dos 2 zagueiros, né? Então tem que trabalhar isso aí para não correr o risco de sofrer, né, com as competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Exatamente, o Flamengo então que teve sua sequência aí de vitórias interrompida após essa derrota. E o Goiás que venceu do líder, o Lanterna, vencendo do líder do campeonato, mais um clube que está disputando a Libertadores, joga essa semana,
teve que entrar com o time... Teve, não. O Kudê optou por entrar com o time reserva por conta justamente do físico dos atletas. Goiás fez o único golzinho então na partida com o Vinícius e teve Jefferson, lateral, expulso logo aos 3 minutos. Ainda assim, conseguiu sair com a vitória, apesar de ter sofrido bastante, né? Porque com um a menos, logicamente, ainda mais um defensor, é muito mais complicado de jogar. Mas ainda assim foi bastante aguerrido e saiu com a vitória. Primeira vitória do Goiás sob o comando de Thiago Largue, né? A equipe aí que oscila bastante nesse início de campeonato, muito diferente do que foi em 2019. E o Inter, mais um time aí que disputa a Libertadores e foi com seu time completamente, vamos botar, né, completamente reserva, só contou com o Marcelo Lomba e o Vitor Cuesta e acabou sendo derrotado. Na minha opinião, é um tropeço, né? Porque você se tratava do líder da competição e no exato momento o Goiás era o lanterna. Apesar de jogar com o time reserva, o time do Inter ainda assim é mais qualificado e deveria ter saído com os 3 pontos, né, para dar um distanciamento aí na tabela. Justamente. Mas no jogo que terminou com um placar mínimo, o Atlético Goianiense venceu fora de casa o Bahia com o gol do goleiro Jean, ele que cobra faltas, né, pela equipe. Ele bateu, acabou sobrando ali, ela bateu na barreira e no rebote ele conseguiu pegar de primeiro e fazer um belo gol. O Atlético emenda aí 3 jogos positivos, né? Empatou com o Grêmio no último domingo, venceu o Vasco e venceu o Bahia ontem, afasta de vez da zona aí. E o Bahia que teve a estreia do Mano Menezes como treinador e acabou não... O Mano Menezes, em sua coletiva, disse que o time melhorou, mas acabou não saindo com resultado positivo. O Palmeiras, aliás, que ficou no empate, né, com 2-2 contra o Sport. Jogou em casa, teve gols de Williams e Rafael, e diga-se de passagem, um belo gol do meio-campista palmeirense, e Igor Maidana e Lucas Mugni marcaram para o Sport. O Palmeiras, então, é o único time brasileiro, apesar do empate, que está invicto no campeonato. Apesar disso, né, teve a expulsão ali do Zé Rafael, o que acabou complicando um pouco ali o jogo do Palmeiras. O Sport é o melhor estilo de Jair Ventura, né? A gente viu isso no Botafogo, viu isso no Corinthians, que é um time muito reativo. Então, o Sport aí jogando nas suas limitações e alcança um empate, um ponto muito precioso, né, no Allianz Parque, apesar de sair, né, na verdade, sair na frente do marcador, tem um jogador expulso, né, o Sander, e depois a expulsão do Rafael também, que gerou muita polêmica. O Sport aí conseguiu um ponto muito precioso e o Palmeiras desperdiça, né, a chance de encostar de vez ali nas cabeças e contou aí, reclamaram bastante da expulsão do Zé Rafael de forma injusta, né, ao meu ver, não achei que merecesse tanto exagero assim no cartão vermelho. E é isso, dominou a partida do Palmeiras, mas ainda não passou de números, né? 2-2 no placar, um empatezinho aí para dar sequência no campeonato. E o Palmeiras que não vem tendo boas atuações coletivas, né? Eles destacam muito no individual ali, assim que tem saído os gols da equipe palmeirense. E agora, um dos grandes jogos aí, se não o grande jogo, né, dessa rodada, Botafogo e Vasco, terminou 3-2 para a equipe da Colina. O Botafogo marcou 2 vezes com Babi, e já pelo lado do Vasco, Ribamar, Cano e Igor Catatal, que pegou uma bola ali de primeira muito bem, e Babi também que fez um grande gol, um golaço aí para a equipe do Fogão. O jogo lá e cá, né, muito movimentado, inclusive com muitos gols, né, e os gols já dizem por si só essa movimentação. Destaco aqui também o meio-campista Benítez, que vem tendo grande destaque no Vasco, aí, vem sendo um articulador ali do Vasco no meio-campo. O Vasco que vai ter que se rebolar aí para tentar a contratação em definitivo do Cano e do Benítez, né? Os dois vieram por empréstimo, né? E agora, com essas ótimas atuações, os seus clubes titulares, né, vamos colocar assim, vão acabar pedindo o seu retorno, né? Mas, Greg, eu destaco assim as falhas das defesas, né? A falha do Botafogo, principalmente, que vamos colocar aí nos 3 gols, houve, né, erros individuais, e no Vasco também, né, no primeiro gol e no segundo gol, que o Calu fez o que quis com o Pikachu. Arrisco dizer que foi um dos melhores jogos assim do Campeonato Brasileiro, né? Não por um nível técnico muito alto, mas um jogo de muita emoção, lá e cá, um jogo bastante equilibrado e que, sinceramente, acho que um resultado mais justo seria um empate, né? O Fernando Miguel fez ótimas defesas aí, salvou o Vasco, e quarta-feira tem mais Copa do Brasil. Atenção aí as duas equipes para poder ajustar a defesa, porque Copa do Brasil são decididos em detalhes, né? Principalmente clássicos, e a gente esperar que venham mais 2 bons jogos por aí.
Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um Leitura da Rodada. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Agradeço aqui a participação do meu companheiro Vitor Recla. Valeu, Greg. Um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Um abraço.